E daí, povo, todos bem? Samuel no Cantinho Sagrado. Hoje, domingo, dia 12 de abril de 2026. Frescor no sul do Brasil. Agora há pouco estava 19 graus. Eu vim compartilhar hoje uma reflexão muito pessoal minha. E eu acho que já só por isso já merece o teu like, o teu curtir, o teu compartilhamento, o teu comentário, se tu achar pertinente. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, me dá essa força aí. Valeu pela tua atenção. Espero que essa reflexão te ajude de alguma forma, ou pelo menos lembre daquilo que tu já sabe, mas às vezes a gente se esquece, né? Estava lembrando que a gente nasce pela união de duas pessoas. De que forma for. Tu nasceu da união dos teus pais, dos teus genitores. E eles nos educaram, a mim e a ti, com os recursos que eles tinham disponíveis na época que tu era criança, na época que tu nasceu, na época que tu foi educado. Recurso material, recurso de educação, recurso de tempo, de amor disponível, do conhecimento que eles tinham, não é? Não só de educação de tratamento, mas na educação espiritual. E a gente tem que entender isso aí e sermos gratos. Sermos gratos também não só pelos pais, pelos genitores, mas pelos avós, pelos tios, que mal ou bem a gente se relacionou, os primos, a primarada que tem os grupos de primarada que eu tenho, muito legal, que me fazem muito bem, gosto bastante. E principalmente dos bichinhos, das experiências com os bichinhos que passaram pela nossa vida. E eu tenho, além dos pais, dos avós, eu tenho a sorte de ter tido uma irmã muito especial, de elevado nível espiritual, e um irmão que até hoje está comigo, que me acolhe nos momentos mais difíceis, que também tem um nível espiritual estupendo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui no meio deles. Eu devo ser muito privilegiado. Mas, enfim, estou aproveitando, né? E talvez eu não tenha aproveitado muito as escolhas que eu fiz no passado. Mas, como eu disse, a gente vive conforme o que é, os recursos que a gente tem, o que nos é disponível. E talvez as pessoas que passaram pela gente, mal ou bem, elas nos deram, propiciaram experiências. Com essas experiências a gente tem que aproveitar e crescer, ser mais forte, mais sábio. Não que às vezes a gente lembre de tudo, né? Mas nada é em vão, toda experiência, todo relacionamento com as pessoas, deve ser produtivo, a gente deve tirar alguma coisa boa. E nos últimos anos, nos últimos 15 anos, meu irmão e eu passamos por desafios bem interessantes. Desafios desafiadores. E depois de uma perda bastante forte para mim, principalmente,
digamos que eu tenha recebido um presente da vida, que foi uma pessoa que se relacionou comigo, um ser humano comum, normal, com defeitos, com virtudes, mas de um ótimo coração, e que a gente tinha muitas afinidades. Acredito que até hoje ainda temos. E a gente pensa, é um presente que a vida nos deu, vou acolher, vou cuidar, vou saber valorizar, não é? Mas a gente esquece, às vezes a gente é tão atacado de todos os lados que a nossa energia, que a gente, principalmente eu como médium, de uma certa forma foi anulado. Perdi a percepção das coisas e isso é uma experiência muito particular. Mas, já disse no início do vídeo, e a gente não se apercebe, não presta atenção, não está presente, como eu já falei em outros vídeos. Muito por umas energias negativas, né? Porque cada pessoa tem os seus interesses. E às vezes as pessoas não são muito honestas para adquirir para lutar por esses interesses. E acaba sobrando para a gente. Mas, então aquele presente que eu julgava ter recebido, talvez eu não estivesse cuidando tão bem, talvez eu não estivesse prestando atenção, e justamente por não estar prestando atenção, esse presente foi retirado por várias circunstâncias. E não era um plano meu, por isso mesmo. Se não era um plano meu, eu não estava esperando, e isso surpreende negativamente, nos impacta negativamente. E esse impacto nos tira de uma zona de conforto. E aí a gente é obrigado a voltar para si mesmo. Tu tem que voltar para ti. Aquela entrega que tu estava dando, que tu deu sempre para os teus avós, para os teus bichinhos, para tua mãe, para o teu pai, enfim, para quem tu lida, esse amor, essa entrega de tudo de bom que tu disponibilizou para as outras pessoas, tu vai ter que voltar, vai ter que entregar para ti. E às vezes a gente esquece disso, de entregar primeiro para si. Porque aí tu tem que lembrar que o maior presente que a vida te deu, além dos bichinhos, das pessoas que passaram pela tua vida, das experiências, de tudo que de bom que as pessoas proporcionaram, os bichinhos, tudo, as plantas, enfim, os lugares. O maior presente é a tua vida. É a vida que tu tem. E tu tem que lembrar, e aí tu é obrigado a lembrar, porque tu já sabe, que a primeira pessoa que conjuga o verbo, e vamos lembrar o que é o verbo, no início era o verbo, e o verbo criou o mundo. O verbo é a criação, é a ação. A criação. Quem é a primeira pessoa que conjuga o verbo, se não é eu? Eu sou a primeira pessoa que conjuga o verbo. Não é o ele, não é ela. É eu, é tu. Tu, como primeira pessoa do singular, que vai conjugar o verbo da tua vida. E seja grato pela tua vida. E como é que tu vai agradecer a tua vida?
cuidando de ti, te valorizando, valorizando as tuas escolhas daqui para frente. Que tudo que tu colocar na tua vida, antes de houver alguma perda, tu vai antes fazer a manutenção devida para manter aquilo que é de bom e largar aquilo que é de ruim. Seja pessoa, seja bicho, seja lugares, enfim, as experiências, as energias. Então vamos lembrar disso. Conjuga o verbo na primeira pessoa do singular. Tá bom? Espero ter me feito entendido. Obrigado pela tua atenção. Curte, comenta, compartilha. Dá teu like aí. Valeu pela força. Te cuida. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.